Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 9 ao verso de número 18. A palavra do Senhor diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, louvamos, adoramos teu nome neste dia, na tua presença. Pedimos a tua graça, ó Deus, neste momento. Pedimos, fala ao nosso coração, dá-nos ouvir a voz de Cristo. Também nos exorta, ó Deus, nos alerta, nos santifica, ó Deus, usa esse momento para o nosso bem espiritual. Venha o teu reino, ó Deus, sobre nós, dá-nos a tua graça. É o que pedimos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, nós acompanhamos no sermão anterior a depressão de Elias e como o anjo do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteve do seu lado. Como o Senhor o tratou com graça, o Senhor não repreendeu em nada. Entretanto, temos aqui no nosso capítulo, diante de nós, o fato de que o profeta continua deprimido, mesmo após o conforto recebido através do anjo do Senhor, mesmo após ter experimentado, ter aquela refeição dada pelo anjo do Senhor, e com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, e agora está em Horebe, o monte de Deus, ainda assim o profeta permanece triste. E como já vimos também no sermão anterior, havia desejado a morte. Elias orou por isso, e agora Elias está numa caverna em Horebe, num lugar longe, escondido. Sim, certo, Horebe é um lugar de encontro com Deus. No relato bíblico, Moisés esteve ali com Deus.
E nós vemos, claro, o Senhor não lhe respondeu positivamente à sua oração pedindo a morte. Na verdade, Elias será o único profeta que não experimentou a morte, segundo Reis 2:11. Horebe, irmãos, ou Sinai, é o local em que Moisés esteve com Deus, falou com ele, face a face, viu Deus na sarça, recebeu a lei de Deus. Elias, como Moisés, tiveram uma experiência inescrutável de ver Deus, e mesmo após o conforto do Senhor, como vimos, Elias continua triste, porque aos seus olhos as coisas não melhoram, as coisas não haviam mudado, pois o que Elias tem diante de si é que ele não pode reverter o caminho de apostasia, de idolatria do povo. Elias, no seu pensamento, o que ele tem diante de si é que, de fato, Israel não se arrependeu, não se converteu, ele é o último profeta, em breve morrerá, procuram tirar-lhe a vida, ou seja, que a esperança de Israel em breve morrerá com ele. Irmãos, diante do texto e disto que falamos aqui na introdução, irei caminhar por essa passagem, por esse texto bíblico, a partir do seguinte tema: Cristo e sua voz mansa para Elias. Cristo e sua voz mansa para Elias. Em primeiro lugar, veremos do verso 9 a 10 e também no verso 14, a causa da desolação do profeta. Então, nós temos aqui no nosso texto, no verso 9 a 10, também no verso 14, o motivo pelo qual o profeta está abatido. O motivo de sua tristeza, que continua presente. Já falamos, Deus não repreendeu, Deus o confortou, vemos graça nisso. O Senhor, veremos no texto, não apenas perdoa Elias, mas o mantém no seu ofício. Ele irá continuar até que irá passar o bastão para Eliseu. E então o Senhor o perdoa, trata com graça, encaminha para o seu trabalho. Mas qual é a causa da desolação de Elias? E como temos argumentado, Cristo vem a Elias e pergunta, veja no verso 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Por que está deprimido, Elias? O que fazes aqui? Sem uma ordem minha, sem uma palavra do Senhor. Veja, Elias recebeu várias palavras do Senhor, Deus se revelou, enviou a sua palavra ao profeta, e agora não há uma palavra do Senhor para que Elias estivesse naquele lugar, embora o Senhor estava com ele, o confortou e o encaminhou em seu trajeto. E a resposta de Elias está no verso 10, o motivo de estar deprimido. Ele diz, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Ou seja, sou zeloso do Senhor, mas Israel quebrou a aliança. Elias então aponta para o pecado de Israel, e mesmo com o meu zelo, com as orações, com tudo o que fiz, sendo profeta do Senhor, nada pude fazer, o povo continua em apostasia, e agora eu sou o último profeta, e querem acabar com a minha vida. Ou seja, o que Elias está dizendo é, apontando para o pecado ali do seu tempo, e dizendo para Deus, os infiéis, o pecado parece prevalecer. O pecado, então, Jezabel, Acabe, reis ímpios, um povo indiferente, parece que esse é o estado de coisas que irá prevalecer, e Elias não pode estar contente com isso. Na sua perspectiva, ele está só, ficou só, ele é como então a última lâmpada que será apagada, o último resquício da fé verdadeira, e Elias então está deprimido. Meus irmãos, a depressão pode ter sim causas fisiológicas, causas físicas,
Mas caso não seja nada físico, pode ser uma depressão espiritual, é o caso de Elias. O que então está abatendo a alma do profeta? Falsas crenças. Ele vai ao local da aliança de Deus com o seu povo, talvez na expectativa de um possível encontro com Deus. E de fato Deus vem a Elias e lhe pergunta o que está fazendo ali. E o profeta fala o que está no coração, o que causa então o seu abatimento. Porque Elias, irmãos, está deprimido devido à sua perspectiva humana limitada das coisas, após os seus zelosos esforços e tentativas de reformar Israel, nada mudou. E agora é o fim. Jezabel quer a sua vida, ele pensa que é o último profeta. Na visão dele, então, com ele vai morrer a verdadeira religião de Israel. E, de fato, isso é terrível, isso é desolador e o profeta sofre. Evidentemente, irmãos, nada disso é verdadeiro. Nem Elias vai morrer, Deus não o deixará passar pela morte, ele será, então, levado num redemoinho para Deus. E Deus irá prevalecer. Israel irá prevalecer, os eleitos de Deus serão preservados. O Israel de Deus será salvo, todo Israel será salvo. Ou seja, não há motivos para a depressão de Elias. Não há motivos reais, senão a fraqueza do profeta, que está sujeito aos nossos mesmos sentimentos, é homem como nós, e por isso sim, então, ficou deprimido, triste, de algum modo, então, foi conduzido por essas paixões ainda pecaminosas, carnais. Alguém pode, talvez, tentar rastrear em Elias alguma autocomiseração, excesso de justiça própria, quando diz que sou zeloso, houve fuga do seu dever, porque não há uma ordem de Deus para que Elias fosse naquela direção. Então, há vários pontos que podem ser levantados como causa de uma possível depressão espiritual, talvez algum descontentamento com os caminhos de Deus, o modo que Deus estava agindo. Então, Elias tinha pensamentos que o levaram à depressão. O pensamento de Elias, então, veja, Jezabel mandou uma ameaça, e o pensamento de Elias é: todo o povo está contra mim. E em toda depressão espiritual, irmãos, há essa luta interna, esse diálogo interno, as corrupções do coração estão ali e causam tristeza, muitas vezes saltam para fora pela boca, como vimos aqui no caso de Elias. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos no texto, verso 11 e 12, Cristo fala em meio à quietude. Então, nesta seção do verso 11 a 12, temos essa famosa passagem que Deus se manifesta ali no Sinai a Elias. Então, Deus diz a Elias, no verso 11, que ele saísse, se pusesse perante o Senhor. E então nós temos aí 3 manifestações extraordinárias, mas a voz de Deus não estava nessas manifestações. Um forte vento que despedaçava os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um cicio tranquilo e suave. Então, Deus não está nessas manifestações extraordinárias. Deus então se revela no silêncio, nesse cicio tranquilo. E a partir daí, então, Elias sai e se apresenta na boca da caverna para o seu encontro com Deus. E o texto diz que ele cobre o rosto. E então Deus fala novamente, a voz de Deus pergunta para Elias novamente: por que ele está ali? Que fazes aqui, Elias? E Elias repete novamente o motivo, a causa da sua tristeza. Verso 14: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias confessa, abre o seu coração, a sua tristeza é pelo pecado, a apostasia de Israel, e Deus irá responder que a obra de Deus irá continuar. E que Deus tem 7.000, o Senhor terá para si 7.000, todos os seus eleitos, e esse número 7.000, o número de perfeição, que representa todos os eleitos de Deus, estão representados nesse número. Então, Deus diz a Eli, eu tenho 7.000, eu tenho meus eleitos, eu tenho um remanescente, a minha obra está segura, a minha obra irá continuar, ou seja, Deus irá vencer, a sua obra prevalecerá, Deus continua a revelar-se em sua palavra, pelos meios de graça. Hoje também podemos aplicar isso hoje. Deus continua a falar pela palavra escrita, pelos meios de graça, fielmente administrados. Como Deus fala ao seu povo, cremos, irmãos, pela Escritura, pelos meios de graça. E aqui é interessante o modo como Deus escolhe falar, se revelar, não nesses milagres extraordinários, no vento, no terremoto, no fogo. A versão King James, ela traduz essa expressão como uma voz calma e delicada, que vem depois da terra, do vento e do fogo, uma voz calma e delicada. E nós não temos muitos detalhes de como é isso, mas o fato, irmãos, é que Deus escolheu se revelar em meio a uma quietude, ao silêncio, talvez algo que quebrou totalmente a expectativa do profeta, e que geralmente é isso que vemos na Escritura também, quebrou a expectativa de Israel, porque nós vemos que Deus se revela em Cristo, e a voz de Cristo é uma voz mansa e suave. Cristo vem a Elias aqui, Cristo vem ao seu povo, trata com o seu povo, e como é a voz de Cristo que fala conosco? Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo então diz, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, o mesmo Deus que se revelou no fogo, ali no desafio do Carmelo, em outros momentos de modo extraordinário, e Deus usou esses elementos para se revelar, mas Deus é soberano e livre. Deus se revela também neste cicio tranquilo. E também, irmãos, há um paralelo disso no caso de Moisés. Também Deus se revelou a Moisés, fazendo passar diante de Moisés toda a sua benignidade. E aqui também, no caso de Elias, Deus se revela em sua bondade e mansidão. E sabemos, irmãos, Deus fala de modo terrível pela lei, mas Deus também fala de modo gracioso e bondoso pelo Evangelho. Então, temos diante de nós este fato, estas realidades, que o Deus da Escritura é um Deus soberano, Ele fala, a sua palavra é poderosa, e Deus fala, sim, por meio da lei, do trovão da lei, e de eventos catastróficos, extraordinários, mas também Deus fala na quietude, no silêncio, nesse cicio tranquilo e suave, e nós, os pregadores, os ministros também precisamos equilibrar estas duas realidades, porque são manifestações de um Deus soberano e livre, que age como lhe apraz. E então Elias, ele tem esse encontro com Deus, Cristo fala a Elias, e então Elias tem essa cristofania, e Elias esconde o rosto diante da glória de Cristo, que ele vê, e nós vemos então algo maravilhoso, irmãos, algo extraordinário. No verso 13 diz, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. E então Deus fala novamente e pergunta o que ele faz ali. Ele repete a sua queixa e nós vemos, irmãos, que é uma depressão que não passou logo de imediato. Há um desânimo muito grande. O profeta deseja
a própria morte, ele pede a morte para si. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos que Deus, o Senhor, completará a sua obra. É o que temos do verso 13 em diante, até o final do capítulo, mas especialmente a partir do verso 15. O texto diz: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nis, e ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E então Deus diz: a minha obra irá continuar. Eu, o Senhor, irei continuar a julgar Israel. E em meio a isso irei salvar o meu povo. E eu irei vencer, todos os meus eleitos serão salvos. Acabe e Jezabel irão perder. Os eleitos prevalecerão. Então, não há motivos, irmãos, para Elias estar deprimido. Por que Elias deveria estar deprimido? Ou, no caso, por que Elias não deveria estar deprimido? Seria uma melhor pergunta. Nós vimos no texto, em primeiro lugar, porque Cristo está com ele. Nós vimos, o Senhor esteve com ele, o anjo do Senhor, agora a revelação, a voz de Deus. Cristo é real em sua vida, mesmo que Elias não saiba nada dos caminhos de Deus, mesmo que seja um homem fraco, sujeito às paixões dos homens, Cristo está como profeta. Deus trata com ele, baseado na sua graça. Elias tem Cristo, Elias tem a revelação de Deus. Deus enviou a sua palavra várias vezes, continua a enviar. O próprio Deus vem ao profeta. E qual o remédio, então, para a depressão de Elias? Continuar a ouvir a voz de Deus, lembrar da soberania de Deus, da sua fidelidade, e saber, então, perceber que tudo está debaixo do governo do Senhor, e que as coisas vão correr do modo como Deus quer e determina, e que Elias não é o último profeta de Deus. Deus tem 7.000, um número, como falamos, aponta para a perfeição, todos os eleitos de Deus, e o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, em Romanos 12, do verso 2 a 6, citando este caso de Elias. Paulo diz em Romanos 12, do verso 2 a 6, falando do remanescente, dos eleitos de Deus, a palavra de Deus diz então: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E aí veja, cita Elias. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E aí veja o comentário do Novo Testamento de Paulo, no verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Ou seja, Deus diz a Elias: eu tenho 7.000, eu tenho como constituir todos os meus eleitos, reunir todos os meus eleitos. Deus então corrige os pensamentos errados de Elias, pensamentos falsos, que causam a depressão de Elias, e o Senhor lhe reencaminha para o seu dever, o seu ofício. O Senhor lhe dá ordens. Leve a obra avante, cumpra os meus desígnios, mesmo diante da incredulidade de Elias. E isso também, irmãos, nos ensina que, claro, há um sentido em que somos únicos e que Deus nos chama a servir com fidelidade em nossa geração, mas jamais somos insubstituíveis. A obra de Deus pode ser feita por outros, à sua maneira, debaixo do governo de Deus. Deus, no texto, irá prosseguir o seu juízo contra Israel. O Senhor usará os seus instrumentos e ninguém pode impedir a Deus. A obra é de Deus.
ela vai acontecer pelos meios de Deus, no tempo de Deus, do modo como Deus escolheu. Então, pela Escritura, pela fé na palavra de Deus, Elias precisa vencer a depressão. Pela Escritura, pela fé, o cristão vence os tempos sombrios e prevalece sobre qualquer noite escura da alma. Então, irmãos, sim, é real, passamos por momentos em que podemos ser tomados de tristeza, estar abatidos em nossa alma, deprimidos, mas Cristo está sim presente e ao olhar para Cristo, para a revelação, para a palavra de Deus, podemos vencer qualquer noite escura da alma. Irmãos, ainda a partir desse texto, aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, vimos no texto, Cristo fala conosco em voz mansa. É muito interessante isso. É algo que está na Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, e assim como Elias ouviu a voz de Cristo, também hoje nós ouvimos a voz do nosso Redentor. Uma voz, como Jesus disse, ele é manso e humilde de coração, e como no Antigo Testamento fala do mediador, do Redentor, Isaías fala, Cristo não apaga o pavio que fumega. Falando de Cristo, da sua natureza, do modo como se comportaria, Isaías fala em Isaías 42, do 1 a 3, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Aí veja, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, e é dito, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, ou seja, temos em toda a Escritura, o Messias é revelado, o mediador, Cristo é revelado, a graça, o Evangelho da graça é revelado, Cristo então é um mediador de pecadores, veio para pecadores, é manso, é humilde, e não vai, de fato, quebrar a cana trilhada, nem apagar o pavio que fumega. Outra coisa, irmãos, que vimos no texto e que devemos meditar, considerar, é o que aconteceu quando Elias viu a glória de Cristo. Elias encobriu o rosto com o seu manto. E nós vimos também o mesmo em Moisés, na experiência em que teve o seu encontro com Deus. Isso aponta para a reverência, para a majestade diante de Deus, também um senso de indignidade do pecador. Em Isaías, no capítulo 6, é dito que os serafins, que são seres sem pecado, anjos que não caíram, mesmo os serafins cobrem o rosto na presença do Senhor. Abraão também, quando se encontrou com o Senhor, disse, eu sou pó e cinza, e Moisés na sarça escondeu o rosto. E tudo isso, irmãos, nos diz de fato como essa experiência de ver a glória de Cristo, de fato, produz quebrantamento, humildade diante do Senhor. É uma visão gloriosa e que, de fato, evoca toda essa reverência nos santos de Deus. Vimos também que Elias cedeu ao desânimo e sabemos que qualquer um de nós cederia também em seu lugar, e muitas vezes cedemos ao desânimo. Sim, é real, podemos passar e passamos por momento de depressão, mas então nós devemos olhar para Cristo, que é sublime, olhe para Cristo. E ao olhar para Cristo, você vai ver algo maravilhoso. Você verá que Moisés desanimou e pecou muitas vezes, esteve cansado. Elias aqui também está deprimido e cansado, mas Cristo, de fato, nunca desanimou. Cristo, de fato, é o Moisés perfeito, o Elias perfeito, nunca desanimou diante de uma infinidade, irmãos, de situações desfavoráveis. Cristo apenas é o Moisés, o Elias perfeito, e você deve ir a Cristo em meio à tristeza da alma,
se passa por algum momento de depressão espiritual, de convicção de pecado, vá a Cristo, vá somente a Cristo. E lembre de uma coisa, a partir do que vimos nesse texto, se a graça de Cristo foi suficiente para Elias, ela também é suficiente para você, para qualquer pecador desanimado, deprimido, em meio às provações do nosso tempo, em meio à crise, às guerras, à situação da igreja em geral. Nós devemos, irmãos, ir a Cristo, não ceder ao desânimo, não ceder então à depressão, mas saber que Cristo é a nossa suficiência. Ao mesmo tempo saber, como vimos no texto, que Deus age como Ele quer, de modo muitas vezes inesperado, pode usar sinais extraordinários, mas também usa o cicio tranquilo, a voz suave, e isso nos lembra, irmãos, que há uma centralidade da palavra sobre as grandes manifestações externas. Elias ouviu a voz de Cristo por uma voz mansa, suave, ou seja, Deus revela-se por meio das coisas discretas, tanto quanto pode se revelar por meio das coisas espetaculares. E nós jamais devemos desanimar da obra de Deus. Principalmente, irmãos, quando parece que está tudo muito quieto, quando há uma aparente quietude no modo como Deus age, especialmente nós que vivemos nessa era do Novo Testamento, em que a obra do Espírito é secreta, é espiritual na alma, claro que também era assim no Antigo Testamento, mas agora especialmente pela pregação, enquanto estamos aqui reunidos, adorando a Deus, pregando a sua palavra, o Evangelho, de modo suave, como um vento que sopra, e não sabe de onde vem, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim são os nascidos do Espírito de Deus. Então nós, irmãos, não devemos desanimar da obra de Deus, da aparente quietude. Deus age, se revela pelos meios de graça, pela pregação, e Deus vai cumprir todo o seu plano, não devemos desanimar. O que vimos aqui, os 7.000 apontam para um remanescente. Deus vai conservar todos os seus eleitos, vai conservar 7.000. A obra de Deus vai continuar por meio de Eliseu, aqui no caso do texto, e isso nos lembra, a obra de Deus vai continuar até Cristo voltar, e Deus está preparando tudo, a obra é dele. Ele está no governo de tudo, tudo será feito conforme o seu querer, o seu decreto, e nós precisamos estar alegres, contentes com isso. Não podemos ceder à depressão, não podemos ceder às pressões do mundo, à incredulidade, qualquer tipo de movimento das paixões carnais e humanas. Deus irá cumprir os seus propósitos. Inclusive aqui no texto, Deus diz então para o profeta que vai usar pagãos, Azael, será instrumento de Deus para castigar o povo pela idolatria. Jeú trará juízo sobre a casa de Acabe. Então Deus vai operar, Deus vai agir. Quanto ao ministério profético, Eliseu prosseguirá a obra de combate à idolatria, ou seja, o que Elias está a se queixar em toda a passagem, a tristeza de Elias, de fato, o que Elias achava que iria acontecer, não aconteceu, e então o mal do qual Elias se queixa será finalmente punido, os inimigos de Deus serão punidos, a igreja será conservada. E isso, irmãos, é conforto. Nisso nós temos conforto da parte do Senhor. Nós devemos crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, nos mostra que a obra de Cristo ela é segura, não vai falhar. Tenho 7.000, proverei para mim 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E também diz, e toda a boca que não o beijou. Então, esteja seguro, esteja confortado, saiba disso. Claro, continue a ser zeloso do Senhor, fiel a Deus, a sua aliança, mas saiba, o Senhor é fiel, o Senhor cumprirá
a sua vontade, e Cristo está presente, Cristo está conosco em meio às lutas. Não cedamos, irmãos, ao desânimo, estejamos firmes, sabendo que o Senhor cumprirá tudo em meio ao seu plano, muitas vezes usando essa voz suave e tranquila de Cristo, que fala pela palavra.